Agora sim está tudo pronto para este vídeo, que eu acredito que vai ser longo. Este vídeo já devia ter saído há algum tempo. Quem teve mais atento sabe certamente que este episódio de Fênix devia ter saído praticamente há um mês atrás. Não foi há tanto. Mas há muito tempo atrás este vídeo de Fênix devia ter saído. A primeira coisa que eu queria fazer assim que acabasse os 30 dias de escrita era parar de escrever. Era ter ali 1 ou 2 dias em que eu pudesse não fazer vídeos, não escrever nada e depois sim voltar outra vez aos vídeos e à escrita. O que aconteceu é que eu voltei a escrever, continuei no manuscrito, no projeto 5, mas os vídeos negligenciei-os completamente. E eu tenho noção que não tenho prazos de entregas, não tenho ninguém propriamente à minha espera, mas era algo com o qual eu me comprometi, portanto eu queria levar até ao fim e aqui estou eu. No dia 24 de agosto eu terminei o meu desafio de escrita de 30 dias. Foi um desafio que me trouxe muitas coisas, muita dor de cabeça. Todos os dias eu publiquei vídeos para as redes sociais, ou seja, foram 30 vídeos ao longo deste mês. Nesses vídeos tinha a atualização do dia, o que é que se tinha passado, o que é que eu tinha escrito, qual tinham sido as minhas maiores dificuldades e tudo isso foi feito ao longo de 30 dias. Fora a escrita. E tudo isso, querendo ou não, tornou o processo mais complicado, mas foi algo que eu me comprometi, porque eu sei que falar para o leitor e falar para o meu público é importante. É importante eu criar alguém que goste de ver as minhas coisas, alguém que me siga desde sempre para ir conhecendo o que é que eu faço, os desafios em que meto, as porcarias que eu faço também. Eu acabei o desafio com um total de 52.000 palavras. Nunca pensei que conseguiria chegar a tanto. Acabei por meter uma meta, assim que o desafio foi avançando, de 60.000 palavras. Mas eram 60.000 palavras se eu escrevesse muito todos os dias, se eu mantesse sempre o mesmo ritmo. E claro que não foi isso que aconteceu. Houve dias em que eu escrevi pouco, houve dias em que não me apetecia escrever, então não fluiu tão bem. E 52.000 palavras num mês foi muito bom. Foi incrível. Foi algo que eu não estava mesmo nada à espera. Entretanto, depois de acabar o desafio, eu continuei a escrever. Ainda hoje estive a escrever. Hoje é dia 12 de setembro. Posso-vos dizer que estou com 67.000 palavras, não muitas depois do desafio ter terminado, é verdade. Mantenho-me ativo, mantenho-me a escrever e o meu objetivo é terminar o livro entre o final deste mês e o início do próximo. Foi um livro para o qual eu comecei a escrever sem grandes expectativas de número de palavras, diferente do anterior. Foi uma história que eu comecei a escrever só com o primeiro capítulo idealizado e então eu não tinha ideia de nada, de como ia ser o final, o desenvolvimento. Agora já tenho ideias diferentes, já sei como é que vai ser o final, já consigo ver mais ou menos quando é que o livro vai terminar e acredito que vai ter por volta de 85.000 palavras, muito como A Filha das Nuvens. A Filha das Nuvens tem no total, depois da revisão, 82.000, portanto são livros com um tamanho parecido. Acho que não há necessidade de eu estar a tentar arrastar mais a história para além deste número de palavras, apenas para ter mais páginas ou para ter mais palavras. Acho que não há necessidade, acho que a história tem que acabar quando tem que acabar e não vale a pena arrastá-la. E eu sinto que é um número bastante sólido, 85.000. Dividi isto em pontos positivos e pontos negativos do que é que este desafio de escrita me trouxe. Pontos positivos, a rotinização da escrita. Eu voltei a escrever todos os dias, voltei a encontrar a minha voz na escrita, a voz que andava perdida, que é aquela voz que todos os escritores têm. A voz na escrita é a facilidade com que o escritor consegue despejar as ideias para o papel sem fazer grande esforço, e essa voz enferruja. Essa voz, com a falta de treino, vai-se perdendo, vai ficando mais fraca, ela não desaparece, mas tal como qualquer coisa que não se treina, qualquer coisa que não se trabalha, vai esmorecendo. E a minha estava a esmorecer, porque nos últimos meses tinha escrito mesmo muito pouco. Felizmente esta rotinização trouxe de volta essa voz, trouxe de volta ao ritmo, e é por isso que agora, depois de terminar o desafio, continuo com a história dentro de mim, com as personagens muito vivas, e não perdi o gás e quero terminá-la sem dúvida, e esta não vai ficar pelo caminho. E isto também leva-me ao próximo ponto, que é a velocidade com que eu escrevo. Eu andava a escrever apenas 1.000 palavras, às vezes numa hora, mais de 1 hora, e só saíam 1.000. Agora felizmente consegui melhorar esse número. Hoje foi um dia excelente em termos de velocidade de escrita. Eu escrevi mais ou menos 1 hora, 1h10, pouco mais que isso, e foram 1.800 palavras. É um feito e eu fico contente por conseguir fazer isto, por ser um escritor com um ritmo rápido, e eu noto muito essa perda se eu não escrever todos os dias ou se eu não tiver a ideia presente, e estes 30 dias trouxeram-me isso. Trouxeram-me também a conexão com as personagens, todos os dias ouvir a história daquelas personagens, todos os dias contar detalhes das personalidades, todos os dias interagir com aquelas pessoas, faz com que a nossa conexão com elas fique tão forte ao ponto de ser fácil escrever o livro, ser fácil escrever sobre elas. Só acontece se tivermos uma rotina de escrita, se tivermos a história bem presente
em nós e estes 30 dias trouxeram-me isso. Algo negativo foi sem dúvida conciliar a escrita e os vídeos. Aconteceu vezes de chegar tarde a casa, cansado, e ter que escrever. Eu não podia falhar. Eu tinha 30 dias para escrever e eu não podia falhar um único dia. Eu não falhei, mas depois de escrever eu ainda tinha que ir fazer o vídeo e tinha que o editar. Eu não queria fazer uma edição que não fosse desafiadora. Eu queria fazer cortes que realmente tornasse os vídeos fluidos, que dessem vontade de ser assistidos realmente. O facto de semanalmente ter que publicar a Fenix, o vídeo no YouTube, da atualização daquela semana, também era difícil. Eu tentei mudar os sítios, pelo menos fiz em 2 sítios diferentes. Foi algo que me deu bastante gosto, foi algo que me deixou mais dentro da história. Foi um desafio importante para eu crescer como autor, para eu perceber também onde é que estava a minha voz na escrita novamente, em que alturas do dia eu escrevo melhor, como é que eu escrevo melhor. Algo que eu também percebi foi que fantasia é sem dúvida o meu género de eleição, o género que eu mais me sinto confortável a escrever e que eu mais gosto de escrever. Para quem não sabe, eu estou a escrever uma distopia, um género totalmente diferente do que eu estava habituado até então, um género desafiador, que é preciso ter muita atenção com a sociedade que estamos a criar, porque é que aquela sociedade é assim, o que é que justifica aquelas ações, e eu acho que estou a conseguir fazer isso, com alguma dificuldade, não vou mentir, mas acho que estou a conseguir. E pronto, acima de tudo, este desafio trouxe-me a única coisa que eu queria voltar a fazer, ou a coisa que eu não queria desperdiçar e que podia fazer durante estas férias, que era escrever. Antes de começar este projeto eu estava receoso, porque lá está, como eu não andava a escrever, pensei que iria desperdiçar estes 3 meses de férias, nos quais eu podia escrever e iria ficar num bloqueio criativo enorme. Então foi ótimo abandonar o manuscrito, foi ótimo lançar-me de cabeça noutro projeto. Um mês e alguns dias depois, eu posso dizer que vou terminar este manuscrito, vou terminá-lo pouco depois de passar os 2 meses. Eu não vou precisar de muito mais que isso. No máximo vou precisar de mais um mês, ou seja, 3 meses e tenho o manuscrito finalizado. O que é o manuscrito mais rápido que eu já escrevi. Demoro sempre por volta de 1 ano e consegui fazer o que eu faço geralmente num ano em 3 meses. Para mim é uma vitória enorme. Uma vitória que, sem dúvida, vai-me trazer frutos. Eu acredito muito neste manuscrito. Estou muito confiante na recepção das editoras em relação a este manuscrito. Muito porque é um género mais aceitável do que a fantasia. É um género mais publicável, que está mais presente nos catálogos. É um género que mais leitores leem. Tem tudo para trazer grandes frutos, para me trazer grandes felicidades, digamos assim. Vamos ver como é que são os próximos capítulos. Queria ter trazido este vídeo mais cedo. Queria ter falado com vocês mais cedo sobre estes 30 dias, mas pronto, não é tarde. Nos próximos vídeos que eu fizer para aqui, vou trazendo algumas atualizações sobre o projeto atual. Eu ainda não tenho nenhum nome para o livro, nem sequer pensei muito nisso ainda. Vou deixar apenas fluir, ver no que é que vai dar, ver o que é que eu decido mais para a frente. Por agora estou mesmo focado em finalizá-lo. Pode ser que até ao final deste ano eu tenha este livro totalmente revisto. É o meu objetivo para estes últimos meses de 2025. Portanto, fiquem por aí, vejam os próximos capítulos desta jornada e vemo-nos no próximo vídeo.